Esta chamada está sendo gravada. Então vou orar por você, elevando a Jesus. Cada manhã vou orar por você. De hoje em diante, você vai ser diferente, pois esse amor vai operar um milagre em você. Acredite, Ele é real. Está aí olhando pra você, chamando por você. Este amor é Jesus. Cada manhã vou orar por você. Por você. Bom dia, feliz sábado para vocês. Que bom estamos aqui novamente para ouvir Deus falar conosco nas primeiras horas da manhã. Coisa maravilhosa, mais um despertar, mais uma manhã. Hoje, o quarto dia do nosso estudo do ano bíblico, está maravilhoso. Quero já agradecer ao Roberto pela força e agradecer a presença de todos vocês e, sobretudo, agradecer pela presença do Espírito Santo que nos desperta a cada manhã a estarmos aqui para buscar a presença do nosso Deus e para continuarmos nesse estudo que é tão maravilhoso. Eu quero, antes de orar e antes de ler com vocês, dar uma pincelada aqui nos salmos que nós estamos estudando. Hoje a gente vai estar estudando o Salmo 9, 10, e vai ser falado sobre a semana literal. E eu quero encorajar vocês, todos os dias, não tirar aquele momentinho para você ler a Bíblia antes, seguir o cronograma, orar antes, buscar a presença de Deus. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. E no decorrer desse estudo, desses momentos, o Senhor vai ser o seu professor. E lembre-se de lembrar, de pedir, o Espírito Santo seja o meu professor, seja o meu mentor. E certamente ele será. Então, faça isso todos os dias, para que essa jornada seja uma jornada de transformação na sua vida, e também na minha vida. E assim será, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês antes de nós lermos. Pedir que vocês, daí de onde vocês estiverem, fechem os seus olhos e vamos buscar a presença de Deus, para que assim ele seja o nosso professor e seja o nosso mentor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o seu nome porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora mais uma vez, para te pedir que venha, Pai, nos orientar, que venha falar na nossa mente, no nosso coração. Venha nos impressionar,
venha nos convencer de toda injustiça, de todo pecado, de todo mal. Venha nos lavar, Senhor, completamente, para que possamos, Senhor Deus, reconhecer o Senhor, a tua justiça, e saber que o Senhor é Deus. Eu nos coloco diante do Senhor nesta hora. Eu peço uma bênção toda especial por cada pessoa que já entrou nesta sala, cada pessoa que está neste grupo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um. Que o Senhor esteja abençoando a vida física, mental e espiritual. Aquele, Senhor, que tem um pedido, Senhor, para orar, que tem chegado alguns pedidos de oração. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão lutando para vencer, Pai, o apetite, pessoas que estão lutando para ter um estilo de vida saudável. É uma luta, é uma jornada. Eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor nos ajude e ajude, Pai, a cada uma dessas pessoas que buscam, que clamam, que desejam, Pai, ter uma mudança, ter uma vida transformada. E que no decorrer dessa jornada, desses estudos, Senhor, que nós possamos, então, encontrar em Ti o poder para vencer o eu, para matar o eu, para matar as fraquezas que há em nós e fortalecer aquilo que o Senhor já tem operado na nossa vida e no nosso caráter. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a vencer. Toma nas Tuas mãos a cada família aqui representada, cada filho Teu, a cada filha Tua. Toma em Tuas mãos e seja agora o nosso professor e nosso mentor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, vamos meditar aqui no Salmo 9, é uma pincelada aqui também, no 10. Aqui no Salmo 9, Davi ele louva a Deus pela sua justiça, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Ele reconhece a Deus e oferece a Ele todo o seu louvor, porque ele sente alegria por causa dos feitos do Senhor. E ele fala aqui no Salmo 1, ele diz assim: ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e cantarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Que lindo que é a declaração de Davi, que fala o Senhor. E aí ele fala aqui no verso 7, mas o Senhor é rei para sempre. O Senhor é rei para sempre. Ele diz: o Senhor governa o mundo com justiça e julga os povos, de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Então, o Senhor, ele é abrigo para todos aqueles que são perseguidos. Ele os protege. E ele continua dizendo: o Senhor, ó Senhor, ele declara: aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Então, aqueles que conhecem o Senhor, sabem da sua grandeza, do seu poder, confia nele, independente das adversidades, independente dos desafios, das dificuldades que enfrenta. Confia no Senhor, porque sabe os teus feitos, sabe que Ele está no controle de todas as coisas e que, estando com Ele, não tem como se abalar, porque eles confiam no Senhor. E ele continua dizendo: cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anuncia às nações que Ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Então ele fala: cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anuncie as coisas que Ele tem feito. Então, será que nós temos seguido aqui o exemplo de Davi, reconhecer os feitos do Senhor, confiar nele nas adversidades, saber que Ele cuida de nós? Será que nós temos nos alegrado em louvar o Senhor? E saber que quando tudo
parecer sair do controle, que tem alguém no controle, que o nosso Deus está no controle. Então, Davi, ele canta louvores ao Senhor, ele se alegra, porque ele confia e porque ele sabe que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Que seja assim conosco também. E no Salmo 10, ele continua aqui em outro momento de clamor, porque aqui ele ora pedindo justiça. Ele fala: ó Senhor Deus, por que fica aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres. Eles caem nas suas próprias armadilhas. E aqui retrata, falando um pouco sobre os ímpios, que os ímpios, eles não reconhecem a Deus, não conhecem os seus feitos, não conhecem as maravilhas, a grandeza, a criação de Deus. E muitas vezes, orgulhosos, permitem sair coisas ruins da sua boca, permitem falar de tal maneira, sem saber que há um Deus que julga todas as nossas ações e tudo que é feito. Agora imagine, aqui ele está falando do ímpio, né? Mas infelizmente dentro da casa de Deus, dentro do nosso meio, na igreja, existem também pessoas assim, que falam sem pensar, que murmuram, né, que reclamam, que falam, que se comportam muitas vezes como ímpio, e esquecem que há um Deus que está nos vendo, um Deus que julga, um Deus que é amor, mas um Deus também que é justiça. Então, nós precisamos nos atentar a isso aqui. E ele continua falando: como pode a pessoa amar desprezar a Deus e pensar que Deus não o castigará? Então, como pode? E como pode, muitas vezes, também os filhos de Deus agir como se Deus não estivesse ali, como se Deus não existisse? Muitas vezes, os próprios filhos de Deus, dentro da própria igreja, agem dessa maneira, não reconhecendo a Deus quem realmente é, que Ele faz, porque nós temos sido exortados a ter cuidado com as nossas palavras, a ter cuidado com aquilo que a gente fala, a ter cuidado com o nosso comportamento. Então, para a gente refletir, será que o nosso comportamento está de acordo com aquilo que Deus nos chama? Ou está parecido com os comportamentos do ímpio? Então, que nós possamos fazer como Davi, se alegrar na presença do Senhor, permitir que saia da nossa boca palavras que edificam, que constroem, lutar com Deus para que o nosso comportamento seja mudado, lutar com Ele para que a gente consiga vencer as nossas fraquezas e assim, matar o nosso eu a cada dia. Então, Deus nos chama para ter uma vida santa, separada do mundo, separada das coisas que o mundo oferece. Ele nos convida a sermos pessoas diferentes e não ter o comportamento como os ímpios lá fora. Então, isso é assustador quando nós olhamos para essa direção e entendemos que muitas vezes os próprios filhos de Deus estão agindo como os ímpios lá fora. Então, que nós possamos reconhecer o nosso Deus e seguir aqui o exemplo de Davi, permanecer na presença dele, em louvor, em adoração, em gratidão, ter cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado com nosso comportamento, e lutar com Deus para vencer as fraquezas, e assim fazer aquilo que o Senhor nos chama para ser feito, ser justo, honesto, e se manter na presença dele diariamente, pois é na presença dele que nós vamos vencer as nossas fraquezas, é na presença dele que nós vamos nos manter firme e ter uma vida transformada. Meu desejo e minha oração para vocês nesta manhã é que todos permitam essa transformação, é que permitam, através desse estudo, através deste ano bíblico, todos os dias, que nós possamos, então, buscar, lutar com Deus para que haja em nós uma transformação. O Roberto contou o testemunho dele, né? Tem 3 anos, vai fazer 3 anos que ele está fazendo o ano bíblico, e que a vida dele foi transformada a partir disso. Eu acredito, porque é diferente quando nós estamos aqui nas primeiras horas da manhã, é diferente. E o nosso dia é diferente, tudo se torna mais leve, o espírito de gratidão
E a gente quer mais, a gente quer mais. Isso é o Espírito Santo trabalhando, nos convencendo de toda injustiça, de todo pecado, de todo mal, e nos mostrando que aqui é o caminho, que é o lugar. Nada substitui os nossos momentos sozinhos com Deus. Né? Nós precisamos disso antes, mas aqui é um momento de forma coletiva, que a gente busca o poder de Deus, busca força e juntos aprendendo, dando aí a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em nós e transformar. Que Deus abençoe vocês, um feliz sábado. Vamos continuar agora com o nosso estudo, que o Senhor possa usar em mais uma vez, irmão Roberto. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, é o meu desejo e a minha oração. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Obrigado, Gi, pela abertura. Bom, meus queridos, a Judete estava falando sobre o meu testemunho, né? De fato, houve uma mudança muito significativa e cada vez que a gente faz esse ano bíblico, eu já estou no terceiro, toda vez aprendo coisa nova. Então, assim como a palavra de Deus na Escritura Sagrada, na Bíblia, assim também é com o Espírito de Profecia da Ellen White, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs, né? Algo importante, né, meus queridos? E sobre isso, né, que a irmã Judete falou, eu não escolhi melhor hora para fazer o ano bíblico do que esse ano, né? Porque eu estou no Caleb, começamos ontem à noite, então eu estou até aqui dentro de uma sala de aula, vou tentar falar um pouco mais baixo, para também não atrapalhar o pessoal, né? Mas eles já estão acordando também, porque aqui a coisa começa cedo, né? E eu já peço orações para vocês aí, porque a minha cidade tem cerca de 11.300 pessoas. Nós estamos investindo muito tempo, custos, né, valores até altos, para trazer mais de 60 jovens de todo o Brasil. E agora, de hoje até o dia 18, vai ser uma batalha ferrenha contra Satanás. E nós sabemos que somente bem firmado em Deus para a gente conseguir concluir essa missão. Tá? Então eu peço oração a todos aqui em prol desse projeto. Não esqueçam de orar em prol do Caleb de Bueno Brandão, tá bom? Nós também estamos precisando de recursos, então Deus é o dono do ouro e da prata e tudo vai correr bem. Bom, meus queridos, vamos então para o que interessa. Eu vou partilhar a minha tela aqui com vocês. Esse capítulo, meus queridos, é um capítulo assim muito interessante, porque ele é um capítulo de ciência. Vai parecer que você está numa aula de Newton, numa aula desse pessoal aí incrível na área da ciência, tá? Só que a gente vai ver que a ciência, ela só explica aquilo que Deus deixa explicar. Então é por esse motivo, inclusive, que a ciência não consegue explicar Deus, porque ninguém consegue. Porque nós somos finitos. Qualquer ser humano, nós vamos ler algumas coisas nesse sentido. O ser humano mais alto QI nesse mundo, ele não vai conseguir explicar Deus. Somente aquilo que Deus permitir. Então, realmente, a gente precisa entender o que é finito e o infinito. Nós somos finitos, e é por isso que às vezes não entendemos muito bem como funciona a Trindade. Por quê? Porque nós somos finitos. A gente tem que ficar com assim diz o Senhor e ponto final. E nós vamos ler muitas coisas interessantes nesse capítulo, e como é um capítulo curto, né, 5 páginas, creio que a gente vai conseguir ler quase que inteiro ele, tá bom? Eu vou seguir aqui, parágrafo por parágrafo, e a gente vai seguindo aqui tranquilamente, e eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês, tá bom? Lembrando a vocês, a gente já está desde o dia 1º aqui, e já tivemos 2 capítulos, né, estudados, que foi o capítulo 1, e que foi o capítulo sobre a queda, né, de Satanás, o início do pecado, por que Deus permitiu o pecado, né? E o segundo capítulo foi a criação, que nós estudamos ontem. Então hoje nós vamos pular para o capítulo 9, tá bom? Não fiquem assim, nossa, mas a gente não vai estudar o 3, o 4, vamos estudar sim, tá? Amanhã, inclusive, eu estarei aqui com vocês estudando o capítulo 3, que é a tentação e a queda, tá bom? Mas o capítulo 9 faz mais sentido nesse exato momento, porque nós estamos falando sobre a semana literal, sobre a criação de Deus, que teve 6 dias ali criados, e o 7º dia foi um dia de descanso, correto?
sabendo sobre isso, o capítulo 9 faz mais sentido exatamente aqui. É por esse motivo que agora, nesse momento, nós vamos estudar o capítulo 9, depois nós vamos voltar ao capítulo 3 até o capítulo 8 e pularemos para o capítulo 10 em diante, tá bom? E depois não vamos ter mais nenhuma jogada de capítulos para frente e para trás, nós vamos seguir ininterruptamente, tá bem, meus queridos? Então, eu vou colocar aqui para vocês o partilhar, para que nós possamos compartilhar a tela, para que a gente possa seguir uma ideia aqui, ok? Bom, nós falamos ontem sobre a questão da criação e vimos que a Terra era algo incrível, como a Terra era bela. Acabou de passar aqui uma maritaca incrível e cada detalhe das coisas a gente viu como Deus é perfeito e Deus é maravilhoso, certo? E agora nós vamos entender quantos dias realmente demorou isso. Eu falei ontem para vocês que foram 7 dias literais. Agora nós vamos ver a prova aqui, cabal, né? Da própria profeta do Senhor, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, senão eu não consigo ler aqui. Aqui, pronto. Bom, meus queridos, então o primeiro parágrafo fala sobre a questão da semelhança do sábado com a semana. Então aqui diz o seguinte: semelhante ao sábado, a semana originou-se na criação e foi preservada e trazida até nós através da história bíblica. O próprio Deus mediu a primeira semana como modelo para as semanas sucessivas, até o final do tempo. Como todas as outras, consistiu de 7 dias literais, ok? 6 dias foram empregados na obra, e no 7º dia repousou. E então abençoou e separou o dia de descanso para o homem. No capítulo 2, né, vocês vão ver ali que há algo muito interessante. Peguem a Bíblia de vocês no capítulo 2 de Gênesis. Eu vou dar só 2 pontos importantes ali, porque nós temos uma sequência muito interessante nesse capítulo. Então, ali diz o seguinte, no verso 1 diz, assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército, ou seja, tudo tudo que tem vida foi criado até o 6º dia. Então, nós vemos aqui que todo o seu exército, isso é, o homem, os animais, as plantas, o firmamento, a luz, tudo, né? Todo o seu exército foi criado até ali. E no 7º dia, no verso 2, diz que Deus terminou o trabalho. Ou seja, Roberto, mas o trabalho não terminou no dia 6? Sim e não, vamos dizer, né? Bom, vamos lá. O dia 7º, Deus criou o sábado, tá bom? Então, ele só fez o dia e descansou, tá bom? Porque não tinha sábado ainda. Então, ele teve que criar o dia. Então, toda a obra de criação de seres ali, de luz, seres iluminados como a lua, sol, tudo que vocês já sabem ali, até o homem, que o homem foi a última criação, depois, né? O homem e a mulher, o homem primeiro, depois a mulher, logo na sequência. Depois veio o pôr do sol, ok? Então, Deus, ele cria o sábado e ele se deleita no mesmo dia, tá bom? Então, por isso que o texto bíblico diz que Deus terminou o trabalho no sábado aqui, como havia realizado, e descansou no 7º dia, tá bom? Então, ele só criou o dia, ele não fez nenhum trabalho, além da criação do próprio dia, porque não tem como ele descansar no dia que não existe, vocês entenderam? Então, é por esse motivo, tá? Uma outra coisa importante que nós vamos ver aqui é que no verso 7, Deus ele forma o homem. Então Deus ele vai agora voltar no tempo, sabe? Ele finaliza ali no verso 3, falando sobre o sábado, ou seja, ele finaliza, porque a Bíblia ela não tem capítulos, ela é escrita direto, tá? Então o pessoal colocou o capítulo aqui, mas não era muito interessante ter feito isso. Era melhor eles terem colocado a partir do verso 4, o capítulo 2. Ok? Por quê? Porque aí sim finalizaria o capítulo 1, no verso 4 ali, no verso 3, inclusive. No 4 em diante, Deus vai voltar meio que no tempo. Ele vai dar uma nova perspectiva da criação do homem. Por quê? Lá no capítulo 1, ele deu uma pincelada ali em 2 versos que o homem foi criado.
Agora não, ele vai esmiuçar como foi feito, ok? Tanto o homem quanto a mulher, tá bom? Depois disso, no verso 8 e 9, vai ser dito que Deus criou um jardim, deu de presente para o homem cuidar, tá? E mostrando assim que Adão, ele teve que trabalhar, tá bom? Então, Deus, ele fez todo o jardim, ele plantou tudo, deixou tudo bonitinho, mas Adão teve que dar nome para os animais, para as flores. Adão teve que cuidar do jardim, então isso é um trabalho, tá bom? E uma outra coisa importante que no verso 17, Deus deu uma orientação ao homem, ok? Então Adão foi dito para ele que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Depois no verso 5, lá nos versículos 18 a 23, desculpa, verso 5 não, no capítulo 2, versos 18 a 23, é mostrado como foi criado a mulher, tá bom? Isso é importante, meus queridos, porque muitas pessoas não sabem, mas a ordem e a orientação para não comer do fruto foi a Adão. É por esse motivo que o pecado se torna-se pecado mesmo quando Adão peca, porque Eva, ela sabia, porque obviamente Adão falou para ela não comer do fruto. Porém, Adão recebeu a palavra da boca de Deus, ok? Então Deus, ele fala para Adão. E quando Eva cai enganada. Adão cai consciente, porque ele ouviu da boca de Deus, não coma. Bom, é por isso que lá em Romanos diz que por um só homem entrou o pecado, por um só homem saiu o que foi Cristo, e o homem que entrou foi Adão, tá bom? Então, nós não sabemos o que ocorreria se só Eva tivesse pecado, tá? Então, não vamos entrar aqui em, pode ser isso, pode ser aquilo, não. Se a gente não sabe, não sabe. E vocês já vão saber porque eu estou sendo muito coerente com isso, porque é isso que vai falar o capítulo de hoje. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que Deus revelou está revelado, o que não está, boca de siri. Ok? E o último ponto importante do capítulo 2 é o versículo 24, que é a união, é o primeiro matrimônio, tá? É o casamento entre o homem e a mulher, que Deus instituiu a família. Então Deus criou o homem, criou a mulher, criou o mundo, e ele criou o sábado. As duas instituições mais importantes depois da criação é o sábado, que foi logo no início aqui do capítulo 2, e o casamento, a família. Bem, e Satanás está querendo bater nos dois na nossa geração. Ele quer deturpar a família, porque ele sabe que uma família bem ordenada é muito maior do que 1000 sermões pregados em púlpito. Então ele quer destruir a família e, obviamente, ele está transformando o sábado para o domingo, ok? Então, os dois pontos principais de Satanás é atacar o sábado e a família. E ele está fazendo isso com muito êxito, infelizmente, nos nossos dias, ok? Então, bora lá para o capítulo 9 para a gente esmiuçar esse capítulo. Então, a gente finalizou aqui, 6 dias foram bem empregados na obra da criação, e no 7º Deus repousou. E então abençoou e separou como dia de descanso para o homem. Na lei dada a Sinai, Deus reconheceu a semana. Então, quando Deus, lá em Êxodo 20, verso 8 a 11, ele diz aqui, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ok? Então, Deus, lá no Êxodo, que a gente vai chegar lá ainda, tá bom? Vai ter um capítulo incrível sobre a lei, lá no Êxodo. Deus, quando fala sobre o sábado, ele repete capítulo 2, de 1 a 3. Estão entendendo? Então, ele volta lá no Gênesis para falar, olha, assim como eu fiz os 6 dias, todas as coisas, e descansei no 7º, assim é para que vocês possam fazer também. Okay? Então, Deus, ele volta lá no Gênesis para responder sobre isso. Inclusive, no meu canal Caráter Cristão, tem um tema, o Êxodo no Gênesis, onde eu mostro todos os 10 mandamentos também lá no Gênesis, tá? Para que as pessoas saibam que a lei não nasceu no Êxodo. A lei nasceu junto com Adão e Eva. Bom, após ali cometer o pecado, essa lei ficou ainda mais escancarada. Tá bem? Por exemplo, Caim sabia que tinha que morrer. Por quê? Porque na lei cerimonial, quem mata o parente
o outro parente pode matá-lo. E Caim só tinha parente vivo, ou seja, quem o encontrasse iria matá-lo. Vocês estão entendendo? Então, como que ele sabia isso? Porque existia a lei. O próprio José, como que ele sabia que não podia ter relações sexuais com a esposa de Potifar? Como que ele sabia? Ele diz, não posso pecar contra o meu Deus. Como? Porque existia a lei. Tá entendendo? Então, as parteiras lá, quando Moisés vai nascer, quando o pessoal pede para as parteiras matarem os nenéns e elas não matam os nenéns. Como que ela sabia que matar era errado? Porque existia a lei. Vocês estão entendendo? Então, por todo o Gênesis, tem todos os 10 mandamentos ali. Tá? Então, se vocês quiserem, por motivo de curiosidade e aprender para passar para os outros, o canal Caráter Cristão é o Êxodo no Gênesis. Tá bom? Voltando aqui ao nosso ponto, tem um parágrafo aqui que eu achei muito interessante, que é o parágrafo 3 da página 70. Mas a admissão de que acontecimentos da primeira semana exigiram milhares e milhares de anos fere diretamente a base do quarto mandamento. Por que vocês acham que Satanás ia fazer isso da evolução e etc? Tudo para destruir com o sábado. Quando você não literaliza a semana, o sábado, ele vira simbólico, ele pode cair em qualquer dia da semana, que é um dos argumentos que o pessoal usa para dizer que a lei não foi abolida, mas que o sábado não necessariamente é o sábado, o sétimo dia, pode ser no domingo, pode ser na terça, entendeu? Então, o pessoal começa a atrapalhar o principal mandamento. Por que que é o principal? Porque ele é o único mandamento que tem o carimbo de Deus. Porque ali diz, o Senhor fez os céus e a terra. Okay? Ele é o dono de tudo. Ele que criou tudo e ele escolheu um dia para ser adorado mais enfaticamente, porque todos os dias devemos adorar ao nosso Senhor. Okay? Aqui diz que representa o Criador a ordem aos homens observarem a semana de 6 dias em comemoração a períodos vastos e indefinidos. Isto não está conforme o seu método de tratar com suas criaturas. Torna indefinido e obscuro o que ele fizera muito claro. Deus ali deixou muito claro na palavra. E aqui ainda diz que a incredulidade em sua forma mais traiçoeira e, portanto, mais perigosa, seu verdadeiro caráter se acha tão disfarçado que é tal opinião mantida e ensinada por muitos que professam crer na Bíblia. Olha, eu não sei se vocês prestaram atenção nos últimos anos, mas o próprio Papa Francisco, ele numa fala ali para vários repórteres e etc., ele disse o seguinte: vocês acham que Deus é mágico? Que ele tinha uma varinha de condão e fez cada coisa só apertando a varinha? Obviamente, ele começou a conciliar evolução e Bíblia, ok? Então, isso já vai começar a ser uma coisa que os crentes vão começar a aderir. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o foco de Satanás é destruir o quarto mandamento. E a ciência vai fazer de tudo para que isso ocorra. Então, o próprio Papa, né, que é o líder master das igrejas, no fim ele vai dominar todas elas, nós vamos chegar no grande conflito com a graça de Deus no final do ano, e vocês vão entender muito melhor isso que eu estou falando, tá? Mas o fato é que o próprio líder universal, né, aqui, ele fala, Deus não é mágico. Ele não tinha varinha de condão, então ele demorou muito para criar algo, sabe? Então isso é algo absurdo, mas é o que está acontecendo, tá bem? Inclusive Deus não é mágico e ele não tem varinha, mas a palavra de Deus é a coisa mais forte, mais poderosa que existe em todo o universo. Então Deus falou e as coisas aconteceram. Não faz o menor cabimento achar que Deus vai falar e a coisa vai demorar anos e anos para existir, ok? Inclusive, voltando aqui ao nosso Salmos 33, de novo, pela palavra foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo logo apareceu. É isso que está o assim diz o Senhor.
tudo. Ele falou e logo apareceu. Não demorou anos e anos para aparecer. Ok? A Bíblia não admite longas eras em que a Terra vagarosamente evoluiu do caos. Ou seja, a evolução não tem absolutamente nenhum fundamento na palavra. Ok? Inclusive, isto não confere a ideia de que os dias de criação eram diversos de dias literais. Cada dia foi chamado uma origem ou geração, porque nele Deus gerou ou produziu alguma nova porção de sua obra. Então, cada dia Deus foi fazendo algo. Por que que Deus fez assim? Porque Deus não gosta de fazer as coisas na correria. Deus, ele gosta ali, ó. Ele falou, hoje eu vou fazer a luz. Ele chegou lá e começou a falar. Infravermelho, luz. E assim foi criando as luzes que nós conhecemos hoje. Ok? Vários tipos de luzes existem, tá, meus queridos? Então, Deus foi criando a luz. E aí o que que ele fez? Ele parou para observar a criação e ele viu que era bom. Ou seja, nós temos um grave defeito de a gente querer fazer tudo rápido, correr para fazer as coisas, fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente chega na igreja, faz tudo de qualquer jeito, a gente não tem plataforma formada antes, a gente não sabe quem vai orar, não sabe quem vai tocar o hino, não sabe quem vai tocar o piano, não sabe quem vai cantar na frente, não sabe quem que vai colher dízimos e oferta e tá achando que tá tudo bem. Não, Deus não gosta de desordem. Eu e você, se tem algum líder de igreja aqui, pelo amor do nosso Deus, seja alguém que faça as coisas bonito, certinho, porque esse é o Deus de ordem. Deus odeia desordem. Ele gosta de tudo ordenado. Então, meus queridos, não é diferente com o mundo, não é diferente com a criação, não é diferente com nada. Tá bem? Então, honre a Deus fazendo tudo perfeito, o máximo perfeito que você pode. Então, se você consegue falar com uma música, com uma pessoa que vai cantar antes, fale, ó, me traga um hino assim, assim, assado. Ó, vocês três aqui, no sábado, vocês podem ir lá na frente dirigir os momentos de louvor. Ó, minha irmã, você vai ficar com oração intercessora no sábado, tudo bem? Ó, minha querida, você vai ficar na recepção, pode ser? Tudo antes. Vocês têm 6 dias para fazer isso. Não deixe para fazer no dia do Senhor. Ok? Outro ponto fundamental. Pretende os geólogos achar prova na própria terra de que ela é muitíssimo mais velha do que ensina os registros de ossos de homens, animais, bem como instrumentos de guerra, árvores e assim por diante. Lembra que eu falei para vocês? Eles tentam falar que o dente de sabre tem 6 milhões de anos. Ele tenta falar que o lobo tem não sei quantos milhões de anos. Mas quando vai provar, está dentro da Bíblia. E da onde que eu vi isso? Justamente daqui. Olha que coisa interessante. Muito maiores do que qualquer hoje exista ou que tenha existido durante milhares de anos foram descobertos. E disto conclui-se que a Terra foi povoada muito tempo antes da era referida no registro da criação e por raça de seres grandemente superiores em tamanho a qualquer homem que hoje vive. Tal raciocínio tem levado muitos crentes professos na Bíblia a adotar a opinião de que os dias da criação foram períodos vastos e indefinidos. Mas olha aqui, olha que texto bonito. Mas fora da história bíblica, a geologia nada pode provar. É aquilo que eu disse para vocês. Eles jogam que o dente de sabre tem 6 milhões de anos. Mas quando vai provar o primeiro gato, é no Egito. Estão entendendo? E o Egito está dentro da história bíblica. Então, muito obrigado. Então, meus queridos, nada, absolutamente nada a ciência pode provar, a não ser a Terra. Porque é aquilo que eu disse para vocês, a Terra já existia. Então, eles podem achar, sim, alguma pedra, alguma rocha que tenha mais de 6 mil anos. Mas vida, só tudo que veio na criação, fora da Terra, fora a Terra que já existia, que era sem forma e vazia, qualquer outra coisa é só no período de 6 mil anos. Inclusive, não só isso, mas após o dilúvio. Tá bem? Deus, o dilúvio, além de servir para destruir o pecado, né, porque a ideia de Deus era destruir o pecado, nós vamos chegar no dilúvio ainda, então não vou dar spoiler para vocês, mas o dilúvio também serviu como um marco para a ciência. A ciência só começa dali em
tudo que eles acham de ossos de animais ou seres que tinham 4 metros de altura e hoje a gente tem 1,70, 1,80 e quando tem 2 metros e pouco já é algo extraordinário. Tudo o que eles acham é pós o dilúvio. São animais e pessoas que morreram após o dilúvio, porque boa parte dessas pessoas só morreram ali mesmo. Eles viviam 1000 anos, então era muito tempo para viver na Terra, ok? Então, vamos aqui, porque senão não vai dar tempo, porque nós estamos com tempo curto. Então, aqui vai falar um pouco sobre a questão do dilúvio, falando que o dilúvio, isso aí que eu falei para vocês. Aqui também diz que é uma das armadilhas de Satanás levar o povo a aceitar as fábulas do ateísmo, pois ele pode assim obscurecer a lei de Deus. Em si mesma, muito clara, e tornar audazes aos homens para se rebelarem contra o governo divino, seus esforços e especialmente dirigidos contra o 4º mandamento. Lembra que o 4º mandamento vai ser o foco, porque tão claramente aponta para o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Ele é o único mandamento que tem o carimbo, tá bom? Antigamente o rei tinha um anel, e nesse anel tinha o domínio dele, ou seja, a cidade da onde ele dominava, tinha o cargo dele, rei, certo? E tinha também, onde ele dominava e o cargo que ele exercia. E ali está Deus, Criador, o cargo dele é o Criador, e ele é o Deus de todo o universo, toda a Terra. Bom, então é o único, tá? Então esse é o carimbo da lei de Deus, tá? Por esse motivo Satanás bate nesse mandamento e não nos outros, tá bom? O foco dele principal é tirar o domínio de Deus. Então ele substituindo pelo domingo é como se ele fosse Deus, tá bom? Então isso é muito grave e é por isso que Satanás bate muito no sábado. Há um esforço constante feito com o fim de explicar a obra da criação, como resultado de causas naturais, e o raciocínio humano é aceito mesmo pelos cristãos professos. Quando Ellen White fala sobre cristão professo, é aquele que fala que é cristão, mas vive como se não fosse. Tá? Então, toda vez que você vê cristão professo ou professo cristão, é porque ela está se referindo àqueles cristãos de boca, mas que vive uma vida pior do que ímpio. Tá? Mas a gente tem aqui um conselho de Deus. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Então, isso está em Deuteronômio 29, 29. Então, meus queridos, se Deus revelou, porque aqui vai dizer também, alguns parágrafos aqui, vão falar que várias coisas no sentido de que a palavra de Deus tem coisas que não tem explicação. E a gente vai lá tentar de todo jeito explicar. Como não tem, você vai acabar virando ateu. Então tem coisa que está revelado, você aceita. O que não está, você também aceita. Que vai chegar um momento em que Deus vai revelar, ok? Não fique ali, não, eu preciso entender, não estou entendendo, se eu não entender, Deus não existe. E aí você começa a criar um monte de coisa na sua cabeça e é Satanás. Vai lá, Deus é isso, Deus é aquilo outro. E aí vocês acabam caindo na armadilha dele. Então, por favor, seja coerente em Deuteronômio 29, 29. O que está revelado está, o que não está, confie em Deus e avance. Ok? A Bíblia não deve ser provada pelas ideias científicas de homens. Ok? A Bíblia é sempre soberana, meus queridos. É Bíblia soberana. Porque Deus é maior do que a ciência. Deus criou a ciência. Então, ele sabe muito mais do que a ciência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a ciência está sob Deus e não a Deus sob a ciência. Okay? Então, ao contrário, desculpa. Deus está sob a ciência e não a ciência sobre Deus. Então, tudo primeiro é palavra. Se a ciência diz fazer isso é bom, por exemplo, eu já vi pessoas falando que masturbação é bom cientificamente, mas a palavra de Deus diz que é pecado. Então, com quem eu fico? Vocês entenderam? Com Deus. Tá bom? Então, tome cuidado. Tudo que a ciência fala nem sempre é bater o martelo nisso. Tá bem? Aqui diz, homens de ciência julgam poder compreender a sabedoria de Deus, aquilo que ele fez ou pode fazer. A ideia de que ele é restrito pelas suas próprias leis prevalece largamente. Homens o negam e ignoram sua existência ou julgam explicar tudo, mesmo
a operação do seu espírito sobre o coração humano e não mais reverenciam o seu nome nem temem o seu poder. Então, os homens acham que entendem Deus, mas no fim não entendem, tá bom? É simples. A gente somos finitos e Deus é infinito. Não tem como o finito entender o infinito. Isso é impossível, tá bom? Tem coisas, irmãos, que eu, Roberto, agora é uma opinião minha, vai ter muita coisa, inclusive, que eu acho que nem no céu a gente vai ter respostas. Tá? Porque são coisas assim extraordinárias que eu acho que a gente passaria uma eternidade para entender. Tá bom? Então, o que nós precisamos compreender é aquilo que Deus revelou. Se Ele revelou, está ali na palavra, a gente vai compreender e Deus vai nos ajudar através do seu Espírito. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto importante para nós irmos para o encerramento. Aqui. Deus é o fundamento de todas as coisas. Toda verdadeira ciência está em harmonia com as suas obras. Toda verdadeira educação conduz obediência ao seu governo. A ciência desvenda novas maravilhas à nossa vista, faz altos voos, explora novas profundidades, mas nada traz de pesquisas que estejam em conflito com a revelação. A ignorância pode procurar apoiar opiniões falsas a respeito de Deus, apelando para a ciência, mas o livro da natureza e a palavra escrita derramam luz sobre o outro. Somos assim levados a adorar o Criador e a depositar uma confiança inteligente em sua palavra. Então, meus queridos, aqui está claro que a ciência ela é incrível, a ciência vai longe, mas nada que a ciência conseguir pode estar em desarmonia com a palavra, porque a palavra de Deus é autoridade. Falou a palavra, acabou. Não tem A, não tem mais B, não tem C, não tem D, não tem nada. A palavra falou, acabou. Ok? Aqui diz também que nenhuma mente finita pode compreender completamente a existência de Deus. Olha isso, meus queridos. Nenhuma mente finita, nem um Einstein, nem um Newton, nada desses QI gigante. É o próprio Elon Musk, que tem um QI altíssimo, não pode explicar completamente a existência de Deus. E aqui diz que os mais poderosos intelectos da Terra não podem compreender a Deus. Os homens podem estar sempre a pesquisar, sempre a aprender, e ainda há para além o infinito. Glória a Deus por isso. Eu honro a Deus por isso. E o nosso último parágrafo. Todavia, as obras da criação testificam do poder e grandeza de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aquele que toma a palavra escrita para o seu conselheiro encontrarão na ciência um auxílio para compreender a Deus. As suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, verso 20. Isso aqui é algo muito bonito, porque a gente vê que Deus, que no caso ele usa Ellen White para escrever esse livro, mas olha o tanto de citações bíblicas que tem, ó, Jó, Salmos, Romanos, a gente viu Deuteronômio, olha o tanto, ó, Jeremias, Salmos, por isso que é muito importante Isaías, ó, até Atos dos Apóstolos, Neemias, Hebreus, ok? João, aqui eu estou mostrando isso para vocês, meus queridos, para que vocês saibam que não tem uma luta entre Bíblia e Ellen White. A ideia aqui é sempre que ambos se complementem. Por quê? Porque Deus, ele tem a palavra dele, e a palavra dele é tudo que ele inspirou os profetas, tá bem? Então, nós precisamos ver como que Deus age, ó, colocando vários textos incríveis para a gente compreender aquilo que ele quer passar, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, meus queridos, era isso que nós tínhamos no capítulo de hoje, o capítulo 9, um capítulo onde a gente compreende que Deus é o Deus do universo. Deus fez todas as coisas em 7 dias literais. Então, ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. E ele fez disso uma sequência não toda a eternidade, mas para toda a nossa vivência aqui neste mundo. Então, todas as semanas são literais. Você não está hoje literalmente no sábado? E olha que coisa interessante, a gente falou bastante de sábado e hoje é sábado, dia do Senhor. Então,
literalmente você está no sábado. Amanhã, literalmente, você vai estar no domingo. E daqui 7 dias você vai estar no sábado de novo. E assim por diante. É assim que funciona. Ok? Então isso é muito importante para a gente colocar Deus onde Ele deve estar. E a ciência jamais pode estar acima da sabedoria divina. Ok? Tomem cuidado. E esse capítulo ele fala muito sobre a questão de você ser cético e ateu. Porque é isso que a ciência traz. Ela vai tentar jogar a Bíblia contra a Bíblia. Ou a Bíblia contra a própria ciência. E com isso as pessoas conseguem, como a ciência ela consegue dar algumas provas, eles acham que eles conseguem provar tudo. E às vezes o próprio cristão fala, eu acho que a ciência está certa mesmo. E por que isso? Porque geralmente a gente tem um gosto. E o nosso gosto, muitas vezes a ciência vai passar a mão na nossa cabeça. Então, às vezes é melhor a gente ficar com o gosto do que ficar com a palavra de Deus. Isso é o que mais nós vamos aprender a partir de hoje, ok? A partir do capítulo 3 em diante, nós vamos ver que todas as vezes que o ser humano coloca a sua vontade acima da de Deus, dá desgraça, dá coisas horríveis. E a partir de hoje nós vamos começar a aprender muito sobre isso. Nós vamos aprender sobre a tentação, depois vai ter o plano da redenção, depois vai vir Caim, Abel, vai vir ali Noé, aquela geração terrível, e depois da Torre de Babel, no capítulo 10 em diante, nós vamos ver a história dos patriarcas bem enfáticas, mostrando que quando eles acertam e quando eles erram. E vocês vão ver que todas as vezes que eles erram é por vontade própria. Então, pelo amor do nosso amado Deus, sigamos firme, agindo um com o outro, um dando fortaleza para o outro. Se você tem um amigo que está fazendo esse ano bíblico, seja fortaleza dele e peça que ele seja a sua. Que vocês dois se ajudem. Bem, obviamente que sem Deus, que é a nossa fortaleza master, nada vai para frente. Eu e você nem estaríamos aqui se Deus não tivesse nos trazido aqui, ok? Então isso é muito importante. Mas quando eu e você temos amigos, isso nos ajuda ainda mais. Por exemplo, só de eu estar aqui na sala já é uma motivação para eu estar fazendo ano bíblico. E vocês podem fazer dessa qualquer coisa a motivação de vocês. O fator é que a motivação máxima tem que ser Jesus. Você precisa estar fazendo esse ano bíblico porque você quer se parecer mais e mais com Cristo. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Um maravilhoso sábado para cada um de vocês. E neste momento eu convido vocês para que nós possamos orar. Tá bom? Eu vou me ajoelhar, mas vocês podem permanecer da forma que desejar. Oremos. Grandioso eterno Deus, estamos aqui, Pai, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é tão bom que não deixa nós na escuridão, à mercê de não entendermos as coisas que o Senhor deseja. O Senhor até explica ciência para nós, Pai. Que Pai maravilhoso. O Senhor explica matemática, o Senhor explica português, o Senhor explica tudo o que nós desejamos, Pai. Pai querido, nos ajude a confiar em Ti, a ter fé que a Tua palavra é a coisa mais importante que existe no universo. E que pode vir pastor, papa, médico, qualquer outra pessoa falar contra esta palavra, nós permaneceremos com a Tua palavra. Se alguém falar A, mas a Bíblia diz B, é com B que nós devemos ficar, Pai. Nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendemos. Nós acabamos de ver que a geologia, ela não consegue absolutamente nada se o Senhor não permitir. Assim como todo o universo, até mesmo Satanás, só age com permissão divina. Pai querido, nos ajude a compreender o seu caráter. Nos ajude a se assemelhar ao teu caráter. Nós estamos aqui todas as manhãs para um objetivo, de se assemelhar mais e mais a Cristo. E para isso nós precisamos de Gálatas 5, a partir do verso 19, onde mostra ali os frutos que o Senhor quer pôr em cada um de nós. Nos ajude a alcançar esses frutos. Pai querido, sabemos o quão falhos somos e só conseguimos esses frutos através do seu Espírito. Envie o seu Espírito hoje. Nos ajude a ter um dia alegre, um dia feliz, um dia pensando no próximo, um dia pensando antes de falar, de agir, de fazer, para que nós possamos, assim como Davi,
não pecar contra ti, Pai. Ele não quis pecar contra ti. Ele meditava na tua lei de dia e de noite, na tua palavra. Nos ajude a meditarmos na palavra. Ajude a decorar versos para que no momento da tentação possamos falar esses versos. Nos ajude a decorar músicas para que no momento da tentação possamos cantar louvores ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Fique conosco. Nos proteja e nos guarde. Nos dê um dia abençoado. No doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Lembrando a vocês que nós temos o canal Caráter Cristão e também da Gildete. Vocês podem estarem disponibilizando aqui os vídeos, tanto das 5 da manhã, e daqui a pouco, por volta de umas 7h30 da manhã, eu estarei postando o devocional no canal Caráter Cristão, que é um resumo do que vocês viram aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um ótimo sábado e até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, tchau.